Quando você engasga, qual que é a primeira situação? A tosse. Por quê? A tosse, ela é um mecanismo natural de defesa do nosso corpo para expelir aquele corpo estranho. Lá na anatomia vocês viram que nós temos o esôfago, que vai levar o bolo alimentar para o estômago. E nós temos a traqueia, onde vai passar o ar para os pulmões, né? Brônquios, bronquíolos, alvéolos, correto? Faz a hematose. Entre esses dois, eu gosto de chamar de tubos, para facilitar o entendimento, entre esses dois tubos, nós temos uma cartilagem chamada epiglote. Qual que é a função da epiglote? Proteger as vias aéreas. Então, quando a gente está respirando, a epiglote se abre, eu gosto de falar que ela é como se fosse uma porta, ela se abre para o ar passar e permitir a troca gasosa. A gente engole, ela fecha para proteger ali a traqueia e não, ele entrar alimento para as vias aéreas. Só que o que acontece? Quando a gente começa a alimentar e começa a caminhar, começa a conversar, começa a rir durante a alimentação, você está ali falando e respirando ao mesmo tempo. Então é justamente nessa hora que acontece o engasgo. Antes da gente falar sobre as técnicas de desengasgo, é importante eu falar para vocês sobre a prevenção do engasgo. Uma das prevenções do engasgo, mastigar bem os alimentos antes de engolir. Então não é ficar ali, engoliu, né? Mastiga bem os alimentos, que aí vai dissolver ali o alimento. Comer devagar e com calma. Tem muita gente que tem mania de ir comendo igual louco, começar a comer e sair andando. Isso é um risco para engasgar. Evitar falar, rir, caminhar, qualquer atividade enquanto se mastiga. Esse é o melhor remédio para o engasgo, é a prevenção. Outra questão de prevenção, está aqui esse rolinho de papel higiênico. O que isso tem a ver com o engasgo? Crianças em casas pequenas, testem isso em casa. Qualquer objeto que passar dentro do rolo de papel higiênico pode levar uma criança a óbito por engasgo. Pais, cuidado com crianças com brinquedos pequenos em casa. Por isso que tem a indicação do IMET, do tamanho ali, da idade. Por isso que a gente tem óbitos, infelizmente, com crianças que estavam brincando em festas com bexigas. Aqueles balões de festa, eles estouram, botam na boca e engasga. Moedas, tudo, brinquedos pequenos que soltam peças pequenas, pode levar uma criança a óbito. Prevenir o engasgo é a melhor situação. Olha a quantidade de notícias que a gente vê aí. G1, Fantástico, Metrópolis, não sei o que, publicar sobre óbitos de crianças que morreram engasgada com chiclete, que morreram engasgada com amendoim, que morreram engasgada com pirulito, que morreram engasgada com pipoca. Essas notícias acontecem o tempo todo. A maioria dos óbitos em engasgos são crianças com objetos pequenos, ali alimentando, um mamar, um bebezinho, ou idosos que já vão perdendo ali o mecanismo de deglutição, então vão perdendo essa habilidade, vão atrofiando os músculos. Isso também favorece o engasgo. Então, crianças e idosos, segundo o Ministério da Saúde, são mais de 94% aí dos engasgos no país, os óbitos por engasgo. Em 2023, no Brasil, morreram mais de 2.000 pessoas engasgadas. O que a gente precisa atentar no engasgo? Se a pessoa está tossindo, o que eu acabei de falar para vocês, que é um mecanismo natural de defesa do corpo, do nosso organismo, para expelir esse objeto. Então, eu vou perceber uma pessoa ali tossindo, eu vou me aproximar, sou Josiel, sou socorrista, posso te ajudar? Peço sempre permissão, nunca vou tocando em uma pessoa sem permissão. Posso te ajudar? Você está engasgado? A pessoa às vezes não vai conseguir falar, então sim, a pessoa vai balançar a cabeça. Então, continua tossindo, mas nada. Se a pessoa está tossindo, eu só posiciono ao lado, isso, continua tossindo, isso, vai, tosse. Se essa tosse já começa a ficar aquela tosse, a pessoa começa a botar a mão no pescoço, sinal universal de asfixia, A pessoa fica,
sem ar, começa a ficar cianótico, começa a ficar roxo, essa pessoa, ela vai precisar de manobras. Muitas das pessoas ainda acham que a primeira técnica de desengasgar alguém é iniciar pela manobra de Hyde. Era muito disseminada, mas não, os protocolos mudaram. Hoje, crianças e adultos e bebês, a gente inicia pelos golpes dorsais, entre as escápulas, né, entre as asas das costas, né, que a gente conhece. A gente vai fazer 5 golpes dorsais com a região hipoternar da minha mão, não é tapinha nas costas. Eu vou inclinar a pessoa, segura aqui pelo ombro, inclina a pessoa um pouco para baixo, para frente, para a gravidade favorecer, e vou fazer 5 golpes. 1, observando se ela está desengasgando. 2, 3, 4, 5, e vou aumentando essa força se ela não desengasga. Não desengasgou com os 5 golpes dorsais, os protocolos pedem para a gente fazer o quê? Compressões abdominais. Acha o seu umbigo de vocês. 2 dedos acima. Agora dobre a mão, nessa forma, coloca os 2 dedos acima, com a outra, vem por cima, e vocês vão fazer esse movimento, para dentro e para cima, para dentro e para cima. Incomoda, não é? Qual o objetivo dessa compressão abdominal? Fazer uma pressão intratorácica para tentar expelir aquele objeto que está engasgando essa pessoa. A gente vai alternar 5 golpes dorsais e 5 compressões abdominais. Se for uma gestante, a gente vai comprimir em cima do bebê. Se for uma pessoa muito obesa que eu não consegui abraçar, aí a gente faz o quê? Compressões torácicas, só entre o peito mesmo, tá? 5 compressões. Começa pelos 5 golpes dorsais e faz ali as 5 compressões torácicas. O Patrick está se engasgando. Então, Patrick, por favor, começa a tossir, Patrick. Essa é a sua tosse? Isso, ele está engasgado. Então o Patrick acabou de chegar na cantina, se engasgou. Então, Patrick, ó, eu sou o enfermeiro, sou o Josiel, você está engasgado? Tá? Então continua tossindo. Deixa eu ver. Isso, continua tossindo. Essa tosse vai se desengasgar, viu? Beleza, desengasgou, ok. Tá ok. Mas se não desengasgar, o que eu vou fazer? Aí o Matheus começa aqui, ó. Me ajuda. Vai. Patrick aqui, ó. Assim, tá? Por quê? Aquele objeto que ele engasgou, aquele alimento, ficou preso ali na traqueia. Então ele já não consegue falar, ele já não consegue respirar. Então assim, aí nós temos o quê? Uma obstrução das vias aéreas total, severa. Aí sim a gente vai fazer as manobras. Então o que eu faço aqui, ó? Licença, Patrick, eu vou te ajudar. Inclino, Patrick vai para frente, entre as escápulas. 1, 2, e sempre observando se vai sair algum objeto. 3, 4, 5. Não desengasgou, eu volto, posiciono a minha base lateral. Pode passar um pouco a sua perna, Patrick. E aqui, ó, lateral, tá? Não vou encoxar o Patrick. Por quê? Por que eu não vou encoxar o Patrick? Patrick, cai. Se ele cair para frente, eu vou cair junto. Cai para trás, eu vou cair junto também, tá? Então por isso que eu posiciono a minha base lateral, para eu ter uma firmeza. Agora cai, Patrick, para trás. Cai para frente. Não vai, porque eu estou com uma segurança com o Patrick, tá? Então lateralmente, eu vou colocar minhas pernas entre a perna dele, vou achar os dois, o umbigo, 2 dedos acima, fecho minha mão e ó, para dentro, para cima, para dentro, para cima. Nem apertei, doeu, né? E dói, tá? E dói. Então você vai aumentando essa pressão até a pessoa desengasgar. Não desengasgou com os 5 golpes dorsais, nem as 5 compressões abdominais, eu volto. 5 golpes dorsais, 5 compressões abdominais. Então o protocolo normal é esse. Qualquer pessoa, criança, se uma criança, por exemplo, se o Patrick fosse uma criança, ele fosse menor, eu teria que ajoelhar atrás dele, ou pedir ele para sentar na cadeira e fazer essa posição sentado. Se a pessoa for muito grande e eu não conseguir segurar, eu posso pedir a pessoa para sentar. Vem cá, senta aqui, Patrick, por favor.
Inclina um pouco para frente e vou 1, 2, 3, 4, 5. Não desengasgou, posso ajoelhar aqui atrás, acho o bico, faço 1, 2, 3, 4, 5. E vou fazendo isso até a pessoa desengasgar. Por que eu peço a pessoa para sentar? Porque se for uma pessoa maior que eu não vou dar conta se ela cair. Por quê? Se essa pessoa está sem ar. Se ela está sem ar, ela vai ter uma parada respiratória e pode evoluir com uma parada respiratória. Nesse caso, se eu estou aqui tentando desobstruir e ele não desengasgou e ele evoluiu com uma parada respiratória, o que eu tenho que fazer? Deitar ele. Palestra para a direita. Aí, ó, caiu. Então, eu estou na minha base segura, eu vou descendo, pode ficar tranquilo, tá? Estou segurando. Eu vou descendo e, ó, posiciono o Patrick no chão e vou começar minhas compressões torácicas, tá? Então, aqui eu vou fazer minhas compressões torácicas. Por quê? Ele está com uma parada respiratória. Vou observar se eu consigo ali retirar esse objeto que está engasgando, esse alimento. Se eu conseguir, eu puxo em pinça, não fico rodando o dedo ali, tá? Só consigo tirar, beleza. Se eu não conseguir tirar, eu vou fazendo aqui as compressões e ventilações, que aí é o protocolo de parada respiratória, eu vou falar para vocês mais à frente. Por isso que uma pessoa está engasgada, a gente precisa ligar para o SAMU, porque essa pessoa pode evoluir para uma parada respiratória, uma parada cardiorrespiratória e um óbito, tá? Consequentemente. Se for obeso, acamado, bebês, a gente vai falar sobre bebês mais à frente, tá? Então, aí é o protocolo torácico, 5 golpes dorsais, 5 compressões torácicas. Se essa vítima está inconsciente, vai fazer igual eu acabei de fazer com o Patrick. A gente vai posicionar ele decúbito dorsal, deitado no chão, iniciar as 30 compressões torácicas, igual a gente faz em RCP, observa se aquele objeto está fácil de retirar, faz 2 ventilações, pode ser o boca a boca, pode ser através da pocket mask, né, a máscara de bolso, ou pode ser através do ambu. E vai repetir isso até o SAMU chegar. Por isso que é importante a gente pedir ajuda. Sempre aqui, ó, ligue para o SAMU 192. É o primeiro passo numa situação de engasgo. Ou se eu estou sozinho, bota no celular, no Viva Voz, para conversar ali com o SAMU, né, que eu estou fazendo uma técnica de desengasgo nessa pessoa. Porque o SAMU vai chegar com 10, se essa pessoa parar, ela vai ter mais chance de sobrevida. Então, esse é o conteúdo de engasgo no adulto. Se gostou desse conteúdo, siga para mais dicas como essa. Valeu? Obrigado. Geralmente, eu até indico que faça as manobras de desengasgo com o lactente do bebê sentado. Você vai ter uma segurança melhor. Se ela está tossindo, você bota a lateral e deixa ela lateral, a cabeça mais baixa que o corpo. E vai observando, como eu falei, com o paninho, fazer a limpeza, tá, dessa boca. Se for um líquido, por exemplo. Se não for, a gente vai posicionando. Se ela parar de tossir, você vê que ela começou a ficar roxinha, tá, evoluir ali para um engasgo total, aí a gente vai fazer as manobras. Como que a gente faz essas manobras? A gente vai segurar na região da mandíbula, tá? Porque a gente não vai hiperestender nem deixar essa fertida, tá? Então a gente vai deixar aqui, ó, segurando, para permitir que continue a vias aéreas. Posiciona ela, a cabeça mais baixa que o corpo, tá? Aí a gente pode travar a perninha aqui entre o nosso braço, ela apoiada no nosso antebraço, e por isso que eu sempre indico fazer a manobra sentada, porque você apoia o seu antebraço na perna. Então você vai ter uma força maior para fazer os golpes dorsais. E vai fazer os golpes dorsais. 1, observa. 2, observa. 3, observa. 4, observa. 5, observa. Não desengasgou? Aí você vai virar no outro braço. Também coloca ela, trava a perninha. E o protocolo mudou. Antes a gente fazia 2 dedinhos. Agora, o que a gente faz? Posiciona. Ou com a palma da mão somente. 1, 2, 3, 4, 5. Ou posso fazer da mesma forma, abraçar o tórax, cabeça mais baixa. 1, 2, 3, 4, 5. Se essa criança voltou a chorar, começou a, né, se mexer, ela desengasgou. Então aí a gente deixa ela em posição lateral de segurança, tá? Deixa ela aqui de ladinho, tá? E vai observando, tá? Então, essa é a manobra. 5 dorsais, 5 compressões torácicas, sempre segurando esse bebê firmemente, tá? E até resolver. Não resolveu, pessoal, pode ser que vai evoluir para uma parada cardiorrespiratória e a gente entra com esse protocolo que a gente acabou de ver e vocês já viram em outro vídeo. Tamo junto. Valeu!